Fala, meus amados, como vocês estão? Estava dando uma folhada neste livro aqui, A Sabedoria da Alma, Dat Devunot, Moshe Chaim Luzzatto. Esse sábio de abençoada memória, os livros dele realmente eles transcendem as minhas palavras. Não sou capaz de descrever tamanha grandiosidade do que esse abençoado deixou como legado. Eu primeiro gostaria de falar um pouquinho dele, ressaltar a grandiosidade com tão pouca idade. Então, vamos junto comigo para vocês entenderem de quem nós estamos falando. O Rabino Moshe Chaim Luzzatto, o Ramchal, assim conhecido por suas iniciais em hebraico, foi uma das figuras mais extraordinárias da história judaica. Nascido em Pádua, na Itália, mangiava que Tifabene, em 1707. Olha o número maravilhoso que ele nasceu, né? Isso no calendário tradicional. Revelou, ainda criança, sua verdadeira genialidade, como eu ressaltei agora há pouco, no estudo da Torá. Aos 11 anos de idade, ou seja, a idade que a minha filha tem, já dominava totalmente o Talmud. E aos 14 escreveu seu primeiro livro. Também muito jovem, aos 13 anos, mergulhou no estudo da Kabbalah, a partir das obras do Ari. O seu talento fez com que se tornasse um dos grandes cabalistas de todos os tempos. Como havia ocorrido séculos antes com Maimônides, também o Ramchal foi um dos eruditos mais polêmicos e discutidos de sua geração. Então, quando você vê esse início, né, maravilhoso no qual ele teve, não se engane com o transcorrer agora dos fatos. Então, agora a gente vai entender que, agora fala, mais polêmicos e discutidos de sua geração. Sua extrema capacidade, especialmente no campo do misticismo judaico, chegou a levantar desconfiança entre os estudiosos. Não estamos falando de qualquer pessoa. Quem estudava desconfiou, porque quem estuda deve ter um perfil desconfiado, pois realmente é como um cientista, né, que vai em busca dos fatos, que vai em busca de espremer o máximo aquele conhecimento, é aquela busca incessante, e isso é maravilhoso. São esses os gênios que deixam esses legados. E aí a gente entende que chegou a levantar desconfianças entre os estudiosos, pois vivia-se a época posterior à dos falsos messias, e as desastrosas deturpações espirituais que produziam ainda traziam à tona a profunda cautela da comunidade rabínica. A natureza inovadora e rica de seu trabalho provocou que um sábio da época escrevesse aos rabinos de Ancona para investigarem o Ramchal da cabeça aos pés, pois havia sido informado de que ele, o Ramchal, receberia mensagens de um Magid, anjo, que por sua vez lhe revelaria os segredos místicos. Então aqui eles estão achando que o Ramchal ele é alguém que não tem essa obstinação pelo estudo e pelo seu desenvolvimento. Não, ele tinha, aqui os sábios, estão falando de pessoas que estudavam, desconfiaram dele devido a tamanha habilidade no qual esse erudito possuía. As sanções da comunidade rabínica local contra o Ramchal acabaram tornando-se o objeto de um xerém, carta de excomunhão, ou seja, um canhão desse simplesmente chegou a ter uma carta de excomunhão. Nesta situação dolorosa e injusta, ele deixou Pádua e seguiu para Amsterdã, esperando encontrar um ambiente receptivo às suas ideias e ao seu trabalho. Apenas mais tarde se tornaria claro que o alto rabinato da Itália e de alguns outros países europeus havia se deixado tomar pelo medo frente à postura inovadora do Ramchal, e que, na verdade, ele era um ilustre estudioso que viria a iluminar o caminho de gerações futuras.
Com o tempo, a verdade emergiu mais forte do que nunca e o Ranchal foi consagrado como um dos sábios mais importantes de todas as gerações. Seus livros, entre os quais se destacam O Caminho de Deus e O Caminho dos Justos, são tratados até hoje como fontes de referência no estudo da Torá. Como muitos dos líderes da história judaica, o Ranchal acalentava o sonho de morar na terra de Israel, para poder se aproximar ainda mais de Deus. E assim fez, indo morar na cidade de Jacó, porém, 3 anos depois de sua chegada, faleceu precocemente aos 39 anos de idade, sendo enterrado na cidade de Tiberíades, ao lado do túmulo de nada mais, nada menos que Rabi Akiva. Amém, meus amados, uma obra fantástica, né? Então, olha a história, que eu gosto muito dessa parte da resiliência, né? Muitas pessoas com muito menos desistem. Inclusive foi o que eu ouvi ontem, o Rav Sani falando sobre a temperatura da água. A temperatura da água em 3 minutos ela ainda não está fervendo. E faltando 1 minuto, muitas pessoas desligam e ali perde a oportunidade de ter a água fervendo, ou a água, digamos que numa temperatura, no meu caso, apreciando uma boa bebida para tomar um bom café. A água ela tem que estar na medida ideal, adequada. Senão você vai tomar um café frio ou um café queimado muito quente. Então existe a medida ideal. E aonde está a medida ideal? Aqui, aprendendo, buscando através de incessantes estudos, no qual eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho desta grande obra, tá? Que ela é assim, algo indescritível. Então vamos começar aqui o primeiro capítulo. Deixa eu trazer aqui no prefácio a forma divina de conduzir o mundo. E aqui é um bate-papo entre a alma e o intelecto. Então seria, digamos que o físico e o espiritual, o físico e a alma, o corpo e a alma, pode-se dizer assim. O intelecto seria o corpo ou a alma, já está dada a resposta. Está escrito na Torá, a alma dizendo: e saberás hoje, e gravarás em teu coração, que o Eterno, Ele é Deus, em cima, nos céus e embaixo, na terra. Não nenhum outro. Deuteronômio 4:39. Sendo este um princípio fundamental da nossa fé, quero, dentro das minhas possibilidades, alcançar sua compreensão da forma mais completa possível. O intelecto. 13 são os princípios da nossa fé. Você quer analisar todos eles? Alma. Não tenho dúvida sobre a veracidade de qualquer um deles, mas há alguns que não estão bastante claros para mim. Corpo. Quais são os que lhe parecem difíceis de compreender? Alma. Deixe-me antes enumerar o que para mim está suficientemente claro. A existência de um só Deus, eterno e indivisível, em termos humanos, que entregou a Moisés, a Moshe, o maior de nossos profetas, nossa sagrada, eterna e imutável Torá. Entretanto, não consigo compreender como ele supervisiona constantemente o mundo que ele criou. Como nossas ações provocam, em consequência delas, castigos ou recompensas, quando ocorrer a vinda do Mashiach Messias. E como será possível realizar-se a ressurreição dos mortos? Intelecto, corpo. Quais são suas dificuldades específicas? Alma. O caos que reina no mundo me faz pensar que, a princípio, não há supervisão divina na sucessão dos acontecimentos. Mas se é assim, como compreender o que ele deseja de suas criaturas e que o desfecho nos quer conduzir? E a que desfecho nos quer conduzir? Tão grandiosos são seus feitos, que o coração não consegue compreendê-los. Ensina-me o caminho certo para a compreensão de seus desígnios. Intelecto. Não é tão simples assim.
Ocorrem fatos que às vezes são de compreensão complexa e difícil. Por exemplo, por que coisas ruins acontecem às pessoas boas e coisas boas acontecem a pessoas ruins? Mesmo grandes sábios, como os nossos profetas, até mesmo nosso mestre Moisés, não os compreenderam com clareza. Alma, não precisa se ater a detalhes. Quero somente conhecer os princípios gerais que me permitiram alcançar uma visão correta dos acontecimentos, no âmbito da minha limitada compreensão. Intelecto, para ter certeza que o Criador conduz continuamente o mundo com justiça e fidelidade, basta recordar a afirmação de Moisés, nosso mestre. Ele é a nossa rocha e perfeitas são suas obras, porque de justiça estão repletos todos os seus caminhos. Justo e reto, fiel e sem iniquidade é o nosso Deus. Deuteronômio 32:4. Alma. O conceito de integridade dos caminhos por ele traçados e objetivos por ele estabelecidos são os temas que desejo compreender com clareza. E é isto que eu peço que me explique. Intelecto. Para podermos compreender qual é o objetivo de toda a criação, precisamos primeiro estabelecer a nós mesmos sobre a própria razão da existência do homem e sobre as obrigações que lhe foram atribuídas em relação ao mundo. Agora começou a ficar sério. Por que Deus nos criou? Olha que ótima pergunta. Quem aqui sabe me dizer, tem uma resposta convincente ou uma clareza nessa pergunta muito interessante? O porquê da nossa criação? Com certeza esse é um assunto em que precisamos nos aprofundar para tentar alcançar em detalhe sua plena compreensão. Intelecto. O princípio fundamental de tudo é o desejo do eterno de que todo ser humano busque alcançar não somente o seu aperfeiçoamento, mas também o de tudo que foi criado para ele. Seu sucesso nesse empreendimento será simultaneamente seu mérito e sua recompensa. Seu mérito por se dedicar ao trabalho e buscar por meio dele alcançar a perfeição, e a sua recompensa porque ao alcançá-la com o fruto do seu labor, atingirá uma plenitude que o acompanhará por toda a eternidade, entre aspas, uma vez que a recompensa espiritual é eterna. Alma. Percebo que este é um princípio que se divide em múltiplas ramificações e estou ansiosa para ouvir mais sobre este assunto e, assim, compreender todo o seu significado. O primeiro esclarecimento que desejo é a resposta à pergunta: por que razão o Eterno tem esse desejo? Intelecto. O motivo é simples e está ligado à resposta de outra pergunta crucial. Por que Deus nos criou? É a pergunta que nós estamos aqui focados. Intelecto. A resposta se baseia no atributo de misericórdia do Eterno. Como ele é totalmente bom, ele, em sua infinita bondade, deseja que haja criaturas para que lhes possa fazer o bem, ou seja, para lhes transmitir sua bondade, pois, se não há alguém para recebê-la, o bem nem sequer tem existência. Maravilhoso, isso aqui começou a elucidar muita coisa, uma resposta maravilhosa, clara e concisa. Então, sua infinita sabedoria, ele fez com que buscássemos tornar-nos merecedor desta bondade, por meio de nossos esforços. Maravilhoso, ou seja, não adianta ter fé e não ter esforço, não adianta ter fé e não estudar. Aqui é algo que me agrada muito. Quem acredita que só a fé basta, maravilhoso, siga, mas particularmente uma fé sem embasamento, eu prefiro voltar a ler. Ele fez com que buscássemos nos tornar merecedor desta bondade, buscar ser merecedor. Não basta ter fé, tem que fazer para que a fé seja merecedora por meio de nossos esforços, ok. Desse modo, quem a recebe se sente proprietário deste bem e não se envergonha de recebê-lo, como ocorre com aquele
que recebe caridade de outra pessoa. Isso aqui agora é maravilhoso. Como está escrito, aquele que se alimenta do que não lhe pertence tem vergonha de olhar de frente para a face daquele que ele fez a caridade. Talmud de Jerusalém, Orlá 1:3. Olha o que acabou de ser dito. Então, a prática do ato de bondade, né, é parte do princípio que você realmente tem que fazer por merecer, ser bondoso ao ponto de ser merecedor da bondade no qual o Criador já disponibilizou para todos nós seres humanos. Alma, compreendi agora o motivo. Continue agora e complete sua explicação. Intelecto, após essa introdução é preciso explicar o que realmente significa um defeito e de como pode ser reparado. Devemos compreender a natureza de uma perfeição e as consequências dela, para que possamos nos aprimorar, aprendendo a escolher os caminhos certos a fim de alcançar a realização de nossos objetivos neste mundo. Alma, creio que primeiro precisamos entender a natureza da perfeição que é alcançada quando alguém completa a sua tarefa. Só assim poderemos entender tudo o que já foi mencionado. Uma vez que o objetivo do homem é suprir o que falta para a reparação de suas falhas, para assim poder alcançar sua compleição. Intelecto, estou de acordo, mas creio que somos capazes de entender a perfeição apenas de uma forma geral, e não em todos os seus detalhes. De qualquer forma, mesmo que só a entendamos dessa forma geral, isso nos permitirá compreender nossos defeitos em detalhe, pois cada um deles nada mais é do que uma falta de perfeição. Quem aí para entender e analisar os seus defeitos em detalhes, porque é no detalhe que a gente faz a diferença, né? É a hora que você olha no detalhe. É onde estão as coincidências. E o que são as coincidências? Coincidências é Hashem nos detalhes. Amém, meus amados? Então vamos continuar aqui, que isso aqui tá maravilhoso. Alma, explique-me então o que você sabe sobre a perfeição. O que é a perfeição? Vamos entender? A perfeição a qual me refiro está implícita nos versículos da nossa Torá. Desde que possamos compreendê-los, ela significa a aproximação do ser humano à santidade do Criador, beneficiando-se do seu esplendor sem que nada o impeça desse proveito. Aprendemos isso dos versículos. Deleite-se então com o resplendor do Criador. Isaías 58:14. Em tua presença hão de viver os íntegros. Salmos 140:14. Em tua presença a alegria se torna plena. Salmos 16:11. E de muitos outros com o mesmo sentido. Os profetas e as escrituras estão repletos de versículos como esses, para quem os quiser ver. Nas interpretações dos nossos sábios, encontramos no mundo vindouro não há comida nem bebida, somente pessoas justas, ornadas com suas coroas, usufruindo a presença divina. Berachot 17a. Podemos também, por meio da lógica, elaborar o seguinte raciocínio. A alma provém do eterno e dele nada mais é do que uma pequena parcela. Sendo assim, sua tendência é de reencontrar com ele. E não há descanso para ela enquanto isso não ocorre. Por isso que tá pesado. Por isso que é o fardo. Né? Em vez de... Bom, não preciso falar, né? Dá vontade de ler de novo, mas já foi suficiente para a compreensão. Enquanto estivermos poluídos por nossos defeitos, não poderemos compreender essa conexão. Eu gosto muito do Augusto Cury quando ele fala: somos garimpeiros de ouro. Então não é somente remover as nossas pedras, os nossos defeitos. Vamos tirando, vamos eliminando, né, esculpindo, lapidando, né, garimpeiros de ouro. Né? Vamos buscar essa joia
que é essa faísca de Hashem que está em nós para realmente a luz divina resplandecer no nosso ser. Estabelece uma ok, impedindo que possamos, esse é o defeito do qual precisamos nos livrar para atingir a perfeição. Neste ponto é preciso fazer uma importante observação. Alma. E qual é? Intelecto. O Criador poderia indubitavelmente ter feito o ser humano e toda a sua criação absolutamente perfeitos, sem qualquer sombra de defeito. Na verdade, seria de se esperar que, sendo ele perfeito, também o seriam todos os seus atos. Porém, tendo sua sabedoria decretado que deveria ser permitido ao homem buscar sua própria perfeição, ele o criou imperfeito, contrariando sua própria perfeição. Ele criou o homem de tal forma que lhe fosse permitido trabalhar para conseguir alcançar o fim desejado por sua sabedoria. Alma. Sim, tudo isso é verdadeiro, pois sendo o Criador perfeito, nada lhe é impossível e não há delimitações para ele, compreendendo que não foram limites inalcançáveis por ele que deram margens aos defeitos, mas sim o reflexo de sua vontade. Intelecto. Para concluir, o assunto não foi por incapacidade que o Eterno não fez sua criação perfeita, mas sim porque foi do seu desejo que pudéssemos, por meio de nosso próprio esforço, desenvolver nosso aperfeiçoamento. Foi numa expressão de sua bondade que resolveu nos dar a possibilidade, eu vou acrescentar a responsabilidade, de alcançar e conquistar méritos. Alma. Muito bem, mas como podemos nos aperfeiçoar e consertar nossos defeitos? Uma pergunta, alma. Para isso, é preciso entender como encontramos forças para realizar tal feito, uma vez que fomos criados imperfeitos. Este é um assunto muito vasto e várias explicações precisam ser dadas antes de responder à sua pergunta. O caminho da sabedoria indica que devemos desenvolver uma ideia após a outra, em sequência, para adquirirmos uma compreensão do todo. Alma. Está bem, enuncie essas palavras na sequência que você considera adequada e escutarei com toda a paciência necessária. A unicidade divina. Bom, acho que aqui já deu para a gente fechar um parênteses aí, né? Já deu para ver o quanto esta obra é magnífica e o quanto ela realmente leva a gente para uma compreensão da importância de boas perguntas e da conexão com aquilo que faz toda a diferença no nosso ser. Hoje está uma aula diferente. Eu recebi ontem minha kippah, olha que coisa maravilhosa, né? Então aqui agora é atenção para real conexão, né? E pronto, agora o radical, agora, né, resolveu realmente ou você faz uma coisa como deve ser feito, ou é melhor não fazer, né? Se você se propõe a buscar algo e fazer de qualquer jeito, é melhor nem começar. Então a ideia é que realmente aos poucos a gente vá se moldando aquilo que faz sentido, aquilo que é o propósito das nossas vidas. Amém, meus amados? Que vocês tenham um Shabat iluminado. Amém? Hoje, daqui a pouco começa Shabat Shalom para todos vocês, né? Possam realmente aproveitar esse descanso, esse deleite para uma conexão verdadeira, para que a sabedoria da alma realmente possa reluzir através de uma conexão verdadeira, né? Na busca do conhecimento que ilumine o nosso ser e aí faz tudo acontecer. Amém, meus amados? Que vocês possam desfrutar de um fim de semana abençoado e um forte abraço a todos.